sofrer em termos de edifícios colapsados, com danos severos, com danos ligeiros, etc. Dizer que é um dos trabalhos que tenho, enfim, tenho aqui também a pessoa responsável por esse tipo de trabalho em termos do Plano Municipal de Emergência da cidade de Lisboa, em que estamos a trabalhar, depois isto teremos que fazer reuniões com todos os interlocutores, quer dentro da Câmara, quer fora, mas construir uma ficha de avaliação do edificado, do estado edificado numa situação pós-sismo, para poder identificar os edifícios que efetivamente não podem ser de forma alguma ocupados, aqueles que terão que sofrer algumas intervenções e aqueles que possam também sofrer ou que possam ser reocupados para algumas ações. E é realmente uma informação importante também para a gestão de emergência em termos do risco sísmico. O simulador, portanto, como disse, só para sintetizar isto, há uma entrada de dados, com base naquela informação, há uma simulação que é efetivamente feita e depois isto produz resultados. Resultados quantitativos, enfim, que nos permitem depois construir aquilo que é um cenário de danos. É conveniente dizer o seguinte, quando se apresenta este cenário de danos e olhamos para isto e vemos aqui, enfim, dois períodos do dia, às 15 horas e às 3 da manhã, de mortos, portanto, há aqui realmente uma diferença, há aqui limites, intervalos diferenciados. Dizer que um cenário é sempre uma construção virtual da realidade, como não podia deixar de ser. Nós, enfim, com base na história, com base na informação, com base no estudo científico, construímos ou dimensionamos para a frente, para o futuro, se acontecer, será isto. A realidade é sempre muito mais rica de qualquer simulação, de qualquer modelo, como também todos nós sabemos. E, portanto, mas isto, enfim, são instrumentos de planeamento e que nos ajudam depois a preparar, de facto, todos os instrumentos para poder lidar com essas circunstâncias. Temos aqui, de facto, as intensidades previstas para um sismo, enfim, que tem como referencial o tal sismo de 1755, nos edifícios danificados, oscilando, enfim, aqui um pouco 14 das especialidades de danificado. Os feridos não deixam de ser modelos matemáticos com base em conjunto de estudos e, portanto, isto vale o que vale nesse sentido para podermos organizar depois, então, alguma preparação para a própria gestão de emergência, mas se repararmos aqui, desde 80 mil a 120 mil desalojados, enfim, é uma enormidade. Isto é evidentemente que teremos que sempre pensar que Lisboa não é uma capital qualquer, não é uma cidade qualquer, no contexto até do próprio país, tentar perceber quais são as nossas capacidades de podermos ou não dar resposta a isto, ou temos que nos articular em termos de ajuda, quer regional, quer nacional, quer até, eventualmente, internacional, em alguns destes casos, para poder responder àquilo que sejam as consequências de um eventual fenómeno sísmico que afeta a cidade de Lisboa. Isto depois permite, de facto, toda a georreferenciação, toda a cartografia, para poder perceber as zonas de maior suscetibilidade, e neste caso de risco, face aos sismos. Com base naquele cruzamento daquela informação, pensarmos que as zonas ribeirinhas, quer oriental, quer ocidental, são zonas de particular suscetibilidade e de particular risco, e depois zonas, enfim, que são aqui distribuídas numa categorização onde apenas se consideraram aqui 3 grandes, digamos, níveis de intensidade. Os edifícios com danos severos, isto, enfim, é uma distribuição em termos de imagem, que nos permite depois também verificar quais são as zonas onde isso terá maior incidência ao grau de acontecimento. Edifícios colapsados, o número de feridos, vale o que vale, obviamente, em termos desta perspectiva. Como digo, isto é planeamento, e como eu gosto sempre de dizer, o planeamento é uma visão estratégica. Aquilo que é a gestão, aí já será tática e, portanto, teremos que atuar em função daquilo que está a acontecer. Isto serve-nos para organizar, é um dimensionamento que fazemos da própria realidade. O número de mortos também, enfim, concentrados em função, isto aqui aparece apenas uma cartografia, como eu vos disse, tínhamos aqui o período das 15 horas e das 3 horas, e portanto pode haver aqui realmente diferenças, eu trago apenas isto, como algum mecanismo elucidativo e exemplificativo. Desalojados, este sim, em função da sua própria região de habitação, das zonas de habitação. Intervenções também ou danos na rede viária e nas obras de arte são fundamentais perceber, até porque se temos que dimensionar ou fazer algum dimensionamento dos meios para fazer uma desobstrução
das vias e poder atuar com os meios de socorro, saber as zonas onde isso pode acontecer. E como sabemos, Lisboa, quer no seu envolvente, quer no seu interior, é uma zona com grandes obras de arte, em termos de pontes, viadutos, etc. E, portanto, com algumas situações que podem ficar condicionadas e, portanto, tem que haver um plano, muitas vezes B ou C até, para saber como lá chegar. Ocorrências na rede de gás, também com base nos estudos que foram feitos. Dizer-vos que toda esta informação, evidentemente, que não resultou apenas de uma concepção genial de que o Serviço Municipal de Proteção Civil tem. Não, isto é uma articulação com todas as entidades que, nas suas áreas de negócio, concorrem para este tipo de informação. E, portanto, que nos dão informação, que olham, fazem a avaliação, fazem o diagnóstico, dizem, sim senhor, é esta a informação que nós temos, pelos registros, enfim, históricos, pelos registros de comportamentos, pelos registros verídicos, enfim, vai-se tentando aproximar essa informação para ter a fotografia, o zoom mais correto dentro desse âmbito. Isto permite-nos depois, e aqui já começamos a entrar numa parte mais operacional, fazer aquilo que nós chamamos um zonamento operacional. E o que é isto? Sabendo que toda a Lisboa é uma zona que terá, ou poderá sofrer consequências de um fenómeno sísmico, há zonas, enfim, como dizia o outro, não é? Mais preocupantes do que outras. Todas são preocupantes, mas há umas mais preocupantes que outras. E sabendo também que os meios, os recursos de resposta, nem sempre, ou raramente, ou nunca, são suficientes para dar uma resposta global, é bom começar aqui, em termos de planeamento, a identificar as zonas de maior preocupação. Maior preocupação não só por causa dos danos, mas também de algumas representatividades simbólicas, culturais, patrimoniais, sociais, populacionais, etc., que estão subjacentes. Não deixa de ser, mais uma vez, uma construção teórica de um modelo que, enfim, espera-se que não venha a ser testado, mas, enfim, é algo que fazemos no sentido de poder adequar isto da melhor maneira. De maneira a permitir-nos identificar uma zona, digamos, que se definiu como uma zona crítica. E a zona crítica, evidentemente, que é toda a zona ribeirinha, enfim, com uma determinada área, não significando que as zonas que estão mais para trás não possam, efetivamente, ou não sofram também danos significativos, mas a zona onde, custa-me dizer isto, mas se calhar preferencialmente os meios de socorro deverão ter uma resposta mais assertiva e eficaz no sentido da primeira intervenção. Não está aqui trabalhado ainda a articulação, isto é um plano interno da própria Câmara, a necessidade de articularmos isto, como digo, com as estruturas regionais ou distritais, nacionais, e daí, eventualmente, alguma componente também internacional, até porque estamos na União Europeia e há mecanismos europeus de proteção civil que também estão habilitados a dar uma intervenção neste sentido. É nesse âmbito que, de facto, organizamos depois toda esta resposta, isto aqui é um boneco, um diagrama, que reflete, efetivamente, a resposta. Ou seja, nós temos três componentes essenciais dentro da organização do sistema de proteção civil municipal. Aquilo que é a direção política e o responsável, primeiro e último, da proteção civil é sempre o Presidente da Câmara. No caso da vertente, como todos nós sabemos, há uma delegação de competências no vereador e, portanto, esse terá que ser o vereador e o Presidente da Câmara, e toda a variação, digamos, todo o órgão político terá que chamar a si a direção, a decisão em termos daquilo que se vai passar. Evidentemente que ele tem as suas assessorias, técnicas, políticas, etc. E depois temos duas componentes do ponto de vista institucional, ou seja, todo um conjunto de entidades que, direto ou indiretamente, concorrem. Pensem no regimento dos bombeiros, pensem na Polícia Municipal, pensem nos departamentos de higiene urbana, pensem nos departamentos de transporte, de recursos humanos, de finanças. A Câmara é um manancial, como nós sabemos, porque a Câmara é um autêntico ministério, tem mais de 7 mil funcionários, e, portanto, todo o trabalho que é feito também nessa congregação. Não é dizer que estamos cá e agora temos que fazer. Não, tem que haver aqui realmente uma preparação, alguma sensibilização para saber como fazer. Mas todas as entidades depois também, fora da própria Câmara, como não pode deixar de ser, enfim, olhar para o Paulo e pensar na EDP, mas pensar também no Portugal Telecom, em termos das comunicações, Santa Casa de Misericórdia, enfim, todas as entidades. Isto é um fenómeno, é uma circunstância, é um problema que não diz respeito a uns e não diz a outros. É transversal. É, se quiserem, enfim, usando aqui digamos, um conceito às vezes um bocado complicado, uma verdadeira parceria público-privada. E que deve ser entendida dessa forma, para que se possa efetivamente dar resposta.
A componente mais operacional é a componente do terreno, que tenta organizar, enfim, os agentes de proteção civil sobretudo, para poder atuar na própria emergência, naquilo que possa existir. Tudo isto está definido, como podem ver na base deste diagrama, em 6 grandes áreas de intervenção. A gestão administrativa e financeira, fundamental, porque sem dinheiro isto não corre. Tem que funcionar e tem que estar organizado previamente também. As operações, sobretudo aquelas que nós vemos frequentemente nos filmes, os bombeiros, a polícia, a emergência médica, enfim, na atuação, na resposta. O apoio às populações, vemos o número de alojados, vemos os feridos, enfim, todo o apoio que tem que ser dado. A informação pública, como é que se dissemina essa informação, os relatórios, os comunicados, etc. A questão da saúde pública, nomeadamente, sabemos que há problemas que derivam destes fenómenos, e os serviços técnicos, das infraestruturas, das obras, transportes, etc. Tudo isto, enfim, congregar em termos de resposta. Eu não vou perder muito tempo aqui, podemos, se assim o entenderem, depois conversar um pouco melhor em algumas destas componentes. Mas uma das questões, enfim, olhando aqui para as minhas colegas que estão a trabalhar neste plano de municipal de emergência, pensemos, por exemplo, na questão da mortuária. Como alguém dizia, os mortos estão sempre muito mais trabalho de emergência que os vivos. Pensemos, por exemplo, na questão dos animais, como é que se dá resposta, enfim, nessas circunstâncias. É todo um conjunto de problemas que estão aqui emergentes também. E trazia aqui um conjunto de ações, isto não é censitário, ou seja, não são todas as ações, são apenas algumas que vamos desenvolvendo em prol deste planeamento. Um plano é um documento, é um instrumento, mas depois o planeamento é um processo. E, decorrente daquilo que foi o plano de emergência para o risco sísmico da cidade de Lisboa, identificaram-se um conjunto de circunstâncias que considerou-se que deveriam ser, efetivamente, tidas em consideração, de forma a podermos vir a desenvolver esse trabalho e melhorar a tal capacidade, a tal resiliência. E alguns dos contributos são estes. Um deles foi, evidentemente, com base nos trabalhos, poder alimentar aquilo que é a carta, a planta de riscos, para o próprio PDR, que depois deu origem, efetivamente, também a uma proposta de regulamento em termos da vulnerabilidade sísmica, que traz algumas condicionantes na ocupação de determinadas zonas da cidade em função do tal comportamento dos solos, em função da tal suscetibilidade, em função do tal risco que pode existir e, portanto, algumas das considerações. Como gosto de sempre dizer, isto não significa não fazer, não é não edificando, embora algumas zonas possam ser entendidas dessa maneira. Mas é, sobretudo, se forem edificando, sejam feitas em condições técnicas, em condições para poder, efetivamente, resistir a um fenómeno desse tipo. E uma das componentes, enfim, mais emblemáticas daquilo que estamos a desenvolver, que é o planeamento local de emergência. Lisboa tem, neste momento, como todos nós sabemos, 24 freguesias, e um dos trabalhos é, enfim, a intervenção, conjuntamente, enfim, e sobre a alçada, se quiserem, política das próprias juntas de freguesia, a organização das populações locais. São fenómenos, como nós sabemos, que ocorrem inopinadamente e, portanto, as pessoas têm que, efetivamente, estar habilitadas elas próprias a serem os primeiros socorristas de si próprios. E nada melhor do que trabalhar isso para identificar problemas e saber como é que isso é feito, congregando também aqui, digamos, algo que é um espaço quase de cidadania, de relação, de solidariedade, enfim, entre as pessoas para poderem ajudarem-se mutuamente. O planeamento, como digo, é isto, é um trabalho em conjunto com as juntas de freguesia da cidade, na preparação e no aumento da capacidade de resposta para que estejam mais habilitadas, dentro do que é possível, evidentemente, a gerir uma situação de acidente grave ou catástrofe. Para além daquilo que são os pressupostos fundamentais, o desenvolvimento de uma cultura de prevenção, mas também aumentar essa capacidade das pessoas intervirem. Os objetivos específicos, preparar e organizar as situações de emergência, mas sobretudo ter aqui em atenção que é necessário que dentro das juntas exista efetivamente um órgão que possa fazer também ele próprio, enfim, se é uma autarquia, alguma congregação da informação do que se está a passar, para depois ela poder ser centralizada em termos municipais e poder haver respostas adequadas. Recordo-me sempre, em alguns relatórios que, enfim, tive a oportunidade de consultar no sismo do México, no sismo também em Kobe, no Japão, que foram salvas muitas pessoas, mas foram salvas porque foram zonas que, efetivamente, havia ainda comunicações e que as pessoas pediam ajuda.
e outras zonas, não havendo comunicações, não pediram ajuda e não foram tantas pessoas salvas. Portanto, havendo este levantamento, havendo esta possibilidade de interação, e é realmente este um projeto que me parece emblemático e fundamental, dessa capacitação a todos os níveis, é importante, de facto, desenvolver. Fomentar o envolvimento e informar e sensibilizar as comunidades. Uma comunidade informada, evidentemente, estará muito melhor preparada para poder lidar com as situações que daí decorram. O diagrama é simplesmente isto, na prática: a Câmara, o Serviço, a Junta de Freguesia com o seu centro de operações de emergência. Ele tem que estar a atuar, tem que haver comunicações, tem que haver bases, tem que haver rádios, etc. E depois as três áreas fundamentais de operações, para poder lidar com o fenómeno: a logística de apoio a várias dimensões e as comunicações e informação. Isto tudo coordenado sob a alçada do Presidente da Junta de Freguesia, numa articulação muito estreita com a Câmara, para poder haver aqui uma resposta concertada, porque todos teremos poucos numa situação deste tipo, como todos nós sabemos. Isto visa, na prática, ter algumas intenções na criação de um voluntariado. Há vários voluntariados, um voluntariado de proteção civil. Pessoas que, tendo capacidade, tendo algumas condições, tendo vontade, motivação, possam efetivamente dispor do seu tempo no sentido da organização, do apoio ao próximo, e que, através de um conjunto de ações, depois possam efetivamente fazer a diferença dentro desse domínio. São algumas situações, enfim, vejo aqui um querido amigo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, e trago aqui uma imagem daquilo que foi realmente a noite de Santo António, a importância que teve a Junta de Freguesia e o grupo de voluntários da própria Junta na gestão de todo o processo. Naquele momento, e noutros, esperemos que não seja necessário, mas também estarão, obviamente, em condições de poder dar esse mesmo apoio. Dentro deste aspecto e dentro deste programa, de facto, selecionámos um conjunto de áreas formativas e, como podem ver, seleciono aqui a questão do risco sísmico, comportamentos de autoproteção como uma das componentes essenciais. Portanto, aos poucos permite-se ir disseminando aqui algumas matérias que as pessoas podem efetivamente incorporar e que possam fazer a diferença depois, se a situação o exigir. Da mesma forma, aquilo que foi realmente um projeto, que neste momento terá que ser reequacionado, obviamente, das tais brigadas de apoio local, que na altura funcionaram nas freguesias de Alfama, da Sé, também na Moraria, enfim, neste momento na freguesia de Santa Maria Maior, que tinham estas componentes em termos de intervenção no socorro e tiveram realmente algumas ações emblemáticas na altura que gostaríamos ou queremos vir a reproduzir dentro do possível, enfim, dentro deste novo quadro e dentro desta nova organização. Fazemos também exercícios, evidentemente, sempre testando todas estas temáticas e todos os comportamentos e a própria formação nos vários públicos-alvo. Crianças, jovens, adultos, idosos, etc., de forma a poder abranger o maior leque possível de alvos público-alvo. Alguns exercícios que também desenvolvemos com as próprias entidades, caixas de depósito, Santa Casa da Misericórdia, hotéis, etc., centros comerciais, de maneira que as pessoas vão rotinando. Uma festa, uma vez, duas vezes, três vezes, vai entrando em alguma rotina e as pessoas vão tendo alguns comportamentos adequados em termos dessa mesma segurança. E aquilo que é realmente o projeto emblemático do Tinoni, enfim, não se podia deixar de falar nisto, não é? Tem aqui o desenvolvimento de um conjunto de temas também para os alunos do primeiro ciclo de ensino básico e que vão fazendo a diferença a vários níveis, porque as crianças começam desde pequenas a perceber alguns destes instrumentos. Também são bons transmissores depois lá em casa. Eu que o diga na altura, quando trazia os meus filhos, enfim, com 4, 5, 6, 7, 8 anos, não conseguia ver televisão porque, de facto, tinha que estar a jogar o jogo de Tinoni, tinha que estar a brincar o jogo de Tinoni, aquelas coisas todas, e, portanto, isto vai fazendo um pouco a diferença, e é esse um pouco o objetivo que se pretende de as pessoas alterarem alguns desses comportamentos e perceberem como atuar dentro desse sentido. Nesse sentido também, há alguns instrumentos, alguns materiais que foram elaborados e estão a ser elaborados, nomeadamente um filme sobre a evacuação de uma escola, de sismo, o tal CD-ROM Tinoni e Companhia, que tem aqui um conjunto de comportamentos e vai simulando em termos de jogo, cada vez mais, evidentemente, é fundamental, até porque as novas tecnologias, no tempo que a gente ia para brincar, agora é computadores, enfim, o iPhone, o iPod, tablets, etc. O filme sobre Quando a Terra Treme, também
permite efetivamente, de uma forma pedagógica, lúdica até, olhar para estes problemas, não de uma forma a assustar, não a criar o pânico, não. Criar efetivamente aqui alguns comportamentos, algumas informações úteis dentro desse sentido. E, obviamente, como não podia deixar de ser também, toda a informação pública que se desenvolve e que é produzida e é publicada em vários canais da própria cidade e é distribuída a vários públicos sobre alguns comportamentos. Deixem-me dizer sempre que isto é sempre uma gota d'água. É uma gota d'água, mas enfim, é através dessas gotas d'água que vamos enchendo o copo. E, portanto, há muito a fazer, há muito que foi feito, não há aqui uma satisfação, enfim, um descansar. Se quiserem, podemos fazer aqui uma digestão do que estamos a fazer. Não, está sempre numa forma um bocado proativa, intervir cada vez mais dentro deste âmbito. As coisas alteram-se, as pessoas, enfim, mudam, modificam-se. E, portanto, é um trabalho que realmente é um trabalho muito contínuo e às vezes é complicado também a motivação interna por esse fator. Mas, enfim, vamos dando aqui alguns passos, estou convencido, seguros, dentro desse sentido, para que se possa, efetivamente, melhorar essa componente. E, portanto, mais aqui um exemplo apenas de que são o recurso às novas tecnologias, nomeadamente com as plataformas, enfim, de Facebook, etc., blogs, Toutinónia e companhia, onde temos alguma aceitabilidade por parte de alguns públicos que, efetivamente, se fazem perguntas, consultam, verificam, e agora, portanto, aproveitar estas novas tecnologias para poder disseminar a informação sobre os fenómenos todos, e neste caso também sobre o fenómeno sísmico. E era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Manuel João Ribeiro. Parabéns pela sua excelente apresentação. Nós vamos passar ao debate, mas eu antes queria informar a assistência que vamos ter um novo ponto de encontro do dia 15 de março e o tema é das áreas verticais da cidade às Smart Cities e é da responsabilidade da Siemens. Passamos então agora à nossa fase de debate. Vamos só, se estiverem de acordo, nós vamos colocando as questões, fazer grupos de 3 questões, as pessoas que colocam as questões, eu peço o favor de serem, enfim, não fazerem grandes considerações, serem muito objetivas na questão que colocam, porque temos muito pouco tempo, temos cerca de 35 minutos e, portanto, não podemos fazer grandes considerações nas questões que colocamos. Portanto, peço o favor de colocarem as questões objetivamente e identificarem-se. Depois fazemos grupos de 3 questões e depois o Dr. Manuel João Ribeiro, ou, enfim, já percebi que tem outros técnicos a acompanhá-lo. Exatamente. Portanto, o Dr. Manuel João Ribeiro responderá e depois passaremos a nova fase de questões à medida que as antecedentes tiverem respondidas. Portanto, os primeiros candidatos. Alguém quer colocar questões? Há 2 microfones na sala. Sim. Muito boa tarde. O meu nome é Rubén Jesus, sou aluno da Escola Profissional Gustavo Eiffel e a minha pergunta era relativamente ao diapositivo que há bocado foi-nos fornecido, falava lá em manter a resistência à atividade sísmica, ou seja, os edifícios. A minha pergunta é, à medida do tempo, o que é que tem vindo a fazer para excluir este problema e criar novas soluções? Boa tarde, boa noite. O meu nome é Pedro, também sou da Escola Profissional Gustavo Eiffel e eu sou residente da cidade, ou na Vila de Cascais, como quiserem. E eu tenho uma questão, propriamente pelo Sr. Vicente de Cascais, e eu ouvi agora na comunicação social. É verdade que Cascais vai ter o primeiro alarme para tsunami do país, porque há cerca de um ano, neste preciso dia, eu fui a uma palestra assim do tipo também, e foi perguntado, por isso é que eu agora questionei. Mais alguma questão? Se não há mais nenhuma questão por agora, então vamos responder a esta e duas. Bom,
Em relação à segunda, talvez seja mais fácil. De facto, penso que foi hoje que foi assinado um protocolo entre a Câmara de Cascais e a Autoridade Nacional de Proteção Civil para ter esse primeiro sistema, para implementar o primeiro sistema de alarme para tsunamis em Portugal, segundo é dito. Enfim, mas não tenho essa informação corretamente. Foi aquilo que consultei também na comunicação social. Relativamente à primeira questão, de facto há um conjunto de identificações em termos daquilo que é a resistência estrutural do edificado face aos fenómenos sísmicos, e depois tem havido, enfim, de uma forma diferenciada, e até se calhar às vezes um pouco heterogénea, algumas intervenções. Evidentemente que a regulamentação impõe que tenha que haver, na construção dos edifícios novos, de facto, cuidado na aplicação daquilo que são os eurocódigos de construção sísmica, naquilo que é a recuperação dos edifícios. Muitas vezes a situação já pode ter realmente um tratamento um pouco diferente. Pretende-se que de facto haja aqui um reforço, mas enfim, em alguns casos sim, em outros casos não. E é por isso que realmente há esta dinâmica que é necessário terem atenção, porque de facto os edifícios não são também os mesmos, houve intervenções, a reabilitação, a recuperação, às vezes até mudanças de uso, que é necessário ter em consideração para depois perceber que comportamento é que eles possam vir a ter dentro desse âmbito. Repare que a Câmara Municipal é um mundo, enfim, distribuído, heterogéneo, etc. E, portanto, a fiscalização, o acompanhamento, isso depende efetivamente do pelouro, do urbanismo, das obras, etc., que acompanha e, portanto, terá que monitorizar toda essa intervenção. Da nossa parte, em termos de proteção civil, a nossa intervenção é sobretudo mais em termos da própria emergência quando as coisas acontecem. E, portanto, nem sempre temos tido, enfim, não quer dizer que não possamos vir a ter, ou que não seja útil poder vir a ter, alguma intervenção dentro desse âmbito. Já temos realmente uma intervenção em termos urbanísticos, como se viu em termos do PDM, já podemos, ou já somos ouvidos e temos que ser deixados para poder identificar as tais zonas de suscetibilidade e as zonas de risco. Em termos da suscetibilidade é sempre muito importante, porque são contributos, dimensões, domínios essenciais para o urbanismo, construir ou não construir, em função do comportamento dessas áreas, em termos do risco, para poder dimensionar a própria resposta. E, portanto, é isso que posso dizer, de facto, é um trabalho que tem sido acompanhado por outros departamentos, por outros núcleos ou por outras tuteladas da Câmara, dentro desse sentido. Muito obrigado. Mais alguma questão? Boa tarde, Rui Ferreira, sou residente. Tenho uma curiosidade, sempre, ou seja, ouvi uma história que a Proteção Civil, no fundo, estava a desconcentrar recursos, ou seja, que de antes, há 10 anos, 15 anos esta parte, estava tudo muito concentrado na região de Lisboa, ou seja, os centros de comando, os armazéns de logística, etc. E que, no fundo, parece que houve um dia que alguém olhou para o mapa e que viu que estava tudo muito concentrado em Lisboa. E se houvesse qualquer questão aqui, no fundo, quem é que ajuda os ajudantes, não é? Portanto, gostaria que elucidasse um bocadinho esta questão. E um segundo ponto também, relativamente, portanto, à informação aos mais jovens, etc., à população em geral, para quando, se calhar, utilizar a televisão pública, se calhar uns spots de 10 segundos ou qualquer coisa assim, um pouco à semelhança como se faz com o 25 de Abril, etc., sobre esta situação. Obrigado. Outra questão? Boa tarde, eu sou Rui Correia, sou engenheiro e trabalho no Instituto Nacional de Estatística. Nós temos, onde tenho funções na parte de segurança e higiene do trabalho, e uma das tarefas que nos foi solicitada foi precisamente preparar um plano de emergência para a instituição, para que em qualquer situação que houvesse, as pessoas saberem o que tinham que fazer. E deparámos com algumas curiosidades, e as minhas questões têm a ver com isto. Porque é que a Proteção Civil não tem pressão sobre quem governa, no sentido de que seja só feita a nível das empresas a proteção
a nível de primeiros socorros e do combate ao incêndio, estando em zonas em que o risco sísmico tem que ser considerado. Nós fizemos no nosso plano a inclusão do risco sísmico, mas temos uma outra questão. Como é que vamos articular o nosso plano interno, que afeta 600 pessoas, com o plano municipal? Mais uma questão? Vamos responder a estas 3 questões. Ora bem, em relação à primeira questão, de facto, da descentralização, deslocalização, como quero entender, eu, de facto, em 2004, 2005, passei por aquilo que é hoje a Autoridade Nacional de Proteção Civil e, de facto, na altura,